Olá, seja bem-vindo. 2 de julho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. As férias de julho estão começando e para conversarmos sobre a melhor forma de aproveitar com as crianças, nós estamos recebendo a psicóloga Ana Paula Assad. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, que a gente possa hoje contribuir um pouco com as férias escolares e a ansiedade dos pais, né? E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a importância dessas férias escolares, dessas férias infantil para o desenvolvimento das crianças. Olha, a gente vive numa ditadura de que estar ocupado o tempo todo é primordial, né? Se a gente fica um pouco ocioso, tem um tempo de descanso, a gente se sente culpado porque não está produzindo. Né? E com as crianças acontece a mesma coisa. Então, o nosso cérebro ele precisa do descanso para funcionar. E as férias são fundamentais nisso. Né? A gente precisa só tomar cuidado, porque a criançada tem esse vício em telas e não deixar extrapolar esse tempo. Porque tem criança pequenininha, com 2 anos, mexendo com tela. E a gente sabe que o cérebro não está ainda totalmente formado e que precisa de controlar isso. Então, eu acho que o desafio hoje, nessa era tecnológica que a gente vive, é os pais conseguirem propor atividades e não deixar a criança o tempo todo na tela. Eu acho que essa é a primeira dica. Sim, é difícil equilibrar essas atividades, com atividades educativas para as crianças também, né? Para não ficar o tempo todo na tela assistindo aquele vídeo que não tem nada a ver. O que eu acho que a gente precisa é propor atividades ao ar livre, passeios. A gente tem aqui o Parque da Cidade, o Parque dos Eucaliptos, o Viveiro Municipal, né? Propor para as crianças atividades, primeiro que elas estejam em contato com os pais, né? Que se sintam pertencentes àquele ambiente familiar. E proporcionar coisas assim, atividade ao ar livre, caminhada, passeio, jogos diferentes, jogos de tabuleiro, onde a criança saia um pouco da tela e tenha esse contato com os pais. Né? Eu acho que vale salientar uma coisa, né, gente? A gente não pode exigir da criança uma coisa que a gente não dá. Então, o exemplo é muito importante. Se tem aquele pai que almoça no celular, que assiste televisão no celular, que conversa com a criança mexendo no celular, a criança está observando. Por mais que você diga, não pode, você não pode, mas eu posso. Então, a gente tem que ficar muito observando o nosso comportamento, porque criança, ela assimila o que você fala, mas ela assimila o que você faz. Sim. E nessas férias também é importante ter uma rotina? A gente fala que a criança tem que ter rotina de sono, de alimentação, né? Mas sem ficar ocupado o tempo todo. Né? Você precisa ter determinadas regras, até porque as férias duram pouco, depois a criança vai voltar para a rotina e isso é complicado. Então, a gente sugere assim, mantenha o horário de sono, mantenha o horário da comida, mas nos intervalos, né, que a criança fique livre, porque a gente tem muito, eu acho que com essa preocupação de produtividade, você tem que ocupar a criança o tempo todo. Né? E o pai, às vezes, não está de férias, né? E o pai não é recreador, ele não tem que proporcionar recreação o tempo todo. As crianças precisam, às vezes, do tédio, a gente fala muito disso, né? O tédio é uma grande possibilidade de criatividade. Porque o tédio é uma angústia, é um sentimento ruim, e para sair daquele sentimento você tem que criar alguma coisa. Né? Você vem o desejo, você precisa desejo de sair daquilo e você precisa criar alguma coisa. E é essa oportunidade que as crianças aprendem a desenvolver a criatividade, que é muito importante na vida de qualquer pessoa, para você solucionar problemas, para você enfrentar desafios, você precisa de criatividade. Né? E eu acho que essa é a grande coisa. A gente tem dificuldade de lidar com o tédio. Parece que você vê uma criança sem fazer nada, você quer propor alguma coisa o tempo todo. Então, vamos aprender um pouco a lidar com isso, né? E a respeitar. Tem que ter um momento de descanso também. Um momento do ócio, de não fazer nada mesmo. E esse momento, para o nosso cérebro, ele é muito importante, porque a cabeça dá uma descansada. E é isso, Ana Paula. Vou pedir licença para você um minutinho e já voltamos a conversar. Claro. E mudando de assunto, por meio de um decreto legislativo proposto pelo vereador Hernani Barreto, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão jacareense ao professor e empresário Fabrícios Stipe. Confira detalhes na reportagem. Na noite do dia 27 de junho, a Câmara Municipal de Jacareí realizou sessão solene,
que concedeu a mais alta honraria entregue pela Casa Legislativa, o título de cidadão jacariense, ao professor e empresário Fabrício Tremocoldes Tipe. A homenagem foi feita através de decreto legislativo de autoria do vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Eu escolhi uma pessoa especial, então para mim também é algo muito especial, porque o Fabrício tem uma conexão com a cidade de Jacareí e ele já deixa um legado dentro da área educacional. O Fabrício ajudou praticamente 4.000 famílias, né? Sem contar as certificações, os títulos que ele recebeu ao longo desse tempo. E a gente pôde perceber, com todos os testemunhos aqui, que ele tem diversas qualidades, um grande empreendedor, educador e um visionário. Nascido em Piracicaba, Fabrício veio para Jacareí aos 6 anos de idade, cidade onde construiu a sua carreira na educação como professor e formou a sua família. Eu cheguei aqui na cidade e fui muito bem acolhido. Eu comecei a minha vida escolar lá no Carlos Porto, onde eu fiz amigos, depois no Antônio Afonso e finalmente no Ângulo, né? E por todos os lugares que eu passei na cidade, nas escolas e também nos clubes, eu conquistei grandes amigos, dos quais muitos deles eu carrego para minha vida até hoje. Tenho uma certeza de que eu tenho um compromisso ainda maior com Jacareí. Então, eu estou aqui há 31 anos, né? E venho tentando contribuir sempre com o aspecto social, empresarial, cultural, mas eu tenho a partir de hoje uma missão, um propósito, um sentido, algo ainda maior nesse sentido. Agora, como cidadão jacariense, Fabrício espera continuar exercendo a sua função de educador e contribuir para a formação das futuras gerações da cidade. Hoje, eu sou muito realizado como educador aqui na cidade, em fazer a diferença para estudantes, que são os futuros profissionais da cidade, né? Futuros médicos, engenheiros, advogados, comerciantes. Então, hoje, eu tenho essa atividade que é muito significativa para a minha construção, tem meu pertencimento, tem minha identidade. Eu me sinto feliz todos os dias que eu levanto e vou ministrar aula, vou ser gestor da escola. A cada ano ele tenta se aprimorar e trazer novas iniciativas aqui para o município, com metodologias diferentes. Então isso é fundamental, porque a educação não é um chavão que sai só da nossa boca, não. A educação é a base de tudo, é através dela que nós temos bons políticos, que nós temos bons advogados, médicos e engenheiros. Então o Fabrício, ele contribui com a sociedade de uma forma muito positiva. Voltamos a conversar com Ana Paula, que é psicóloga. Ana Paula, para continuar nosso bate-papo, férias, criança em casa, trabalho para os pais, quais são os maiores desafios para os pais, como que pode estar ajudando aí? Eu acho que o grande desafio é a ansiedade dos pais, né? Porque os pais ficam preocupadíssimos em ocupar a criança. A criança não precisa estar ocupada, ela pode ter o tempo dela, ela pode ficar mais tempo dormindo, ela pode ficar conversando com a família. O importante é que a criança se sinta pertencente àquele ambiente, né? Que a família acolha essa criança, porque é o tempo que a criança tem de estreitar vínculo, porque durante a rotina de escola, as crianças têm horário, depois tem vôlei, tem futebol, tem não sei o quê, tem inglês, e aquela rotina os pais não têm tempo com aquele filho. Então, os pais que puderem, aproveitem as férias para estreitar esses vínculos, né? Para que a criança se sinta pertencente àquela família, acolhida, conversar, saber, né, das angústias da criança, se aproximar. Eu acho que é um tempo de aproximação as férias, né? O pai que estiver trabalhando é diferente, né? Mas mesmo assim, o tempo que ele tiver com a criança, às vezes as pessoas se preocupam com a quantidade de tempo, o que interessa é a qualidade do tempo. Não adianta você ficar com a criança o dia inteiro, mas você ficar ocupada, ficar no celular, ficar vendo coisas que a criança não está participando com você. Então, esse tempo de qualidade que eu acho das férias é muito interessante. O tempo que você, sábado, domingo, que os pais não trabalham, faz um passeio com aquela criança, volta aquelas brincadeiras que a gente, né, de uma infância mais de tinta, de massinha, de jogo de tabuleiro, de caça ao tesouro, estimula a criança, a criatividade. As crianças ficam... porque a relação com a tela, né? A criança que fica muito tempo... é uma relação passiva. Você não cria nada olhando para a tela.
Você recebe uma quantidade de informação, o seu cérebro fica multifocado, porque ele é muito rápido a velocidade da informação da tela, e a criança não aprende a pensar, a elaborar, e principalmente, a gente fala muito em psicologia, né? A geração download, aquela geração que você aperta uma tecla, o processo está pronto. E não tem nada de criatividade, não tem espera, não tem frustração. Isso faz parte da condição da gente, de um adulto saudável. Ele precisa aprender a lidar com a frustração, a querer alguma coisa e não ter, né? Então isso é importante, porque acho que a gente tem que focar em ter um mundo melhor, né? Menos cruel, crianças que aprendam a generosidade, a compaixão, isso a gente não aprende em tela. E como você comentou, também é uma oportunidade de criar mais laços ainda. Mais vínculos, né? É aquela coisa assim, de saber o que acontece no mundo da criança. De perguntar, de se aproximar, porque às vezes a criança vai ficando... a tela também tem isso, ela causa um isolamento, né? Você fica... outro dia mesmo eu tive uma experiência de uma menina de 13 anos, a gente estava num ambiente assim, familiar, e ela o tempo todo na tela, ela não conversou com ninguém, ela não interagiu. Isso atrapalha muito, né? Porque vai criando um isolamento e uma solidão muito complicada para a criança lidar depois. Então, a gente tem que ficar atento. Você comentou que o tédio é importante também nessas férias, né? Mas aí tem pais que ficam perdidos, que não sabem o que fazer com a criança. O que é o tédio, né? O tédio é um sentimento de angústia, que você sente um vazio. E quando a gente sente tédio, a gente imediatamente, nosso cérebro é ativado para tentar sair daquela situação, porque é uma situação desconfortante. Quando eu quero sair de alguma coisa, eu preciso exercitar a minha criatividade. Eu só saio de uma situação quando o meu cérebro cria uma outra oportunidade. Então, o tédio, ele é essencial para a criatividade. A criança não tem problema nenhum. Estou entediada, não tenho o que fazer. Ótimo, então pensa no que você pode fazer. E é aí que surge o poder criativo, que é fundamental, porque um adulto que não tem criatividade, ele não sabe resolver problema, ele não sabe enfrentar desafio, ele não sabe buscar solução. Então, a criatividade é essencial para um desenvolvimento saudável. E ela vem do tédio, da frustração, né? Porque a gente precisa sair desse lugar de desconforto. E o movimento que a gente faz é através da criatividade. Então, não se preocupem, né, os pais aí que estão nos assistindo, que seu filho, não tenho nada que fazer. Ótimo, então pensa, o que você pode fazer? Né? Vamos pintar, vamos desenhar, vamos fazer uma caminhada. A atividade física é essencial. Mesmo nas férias, mesmo passeia, caminhada, agora está frio, mas natação. A criança precisa de fazer essa atividade física para a saúde mental, não é só a condição física. Hoje, os estudos de saúde mental colocam a atividade física como essencial. Todo mundo, é obrigatório, não é opcional. Então... O tédio também é importante para a criatividade, mas é também importante a criança sair, brincar, não só ficar em casa. Não, lógico que não. Por isso que eu falei, né? Aqui, nós estamos falando para Jacareí, a gente tem N opções. Pessoal, não posso gastar dinheiro. Mas você pode ir no parque da cidade, você pode levar uma bola e jogar com seu filho, você pode ir no viveiro e explorar o viveiro municipal, que é tão bonito, que vive tendo opções de recreação. Então, dá trabalho. É muito mais difícil do que colocar a criança na frente de uma tela. A gente tem estudos hoje que dizem que o tempo de tela, para você ter uma ideia, criança de 2 a 8 anos passa 3 horas por dia na tela. A gente não faz essa conta a nível de mês e a nível de ano, né? A criança praticamente tem uma coisa absurda no uso. Então, você vê 3 horas por dia, de 2 a 8 anos, de 8 a 12, isso sobe para 5 horas por dia. É muito tempo improdutivo. É muita informação, o cérebro da gente não foi programado para ser multitarefas, para receber muita informação ao mesmo tempo. Você perde o foco, você tem problema de concentração, você tem problema de memória. Então, tem muito efeito prejudicial no uso de telas. A gente já volta a conversar sobre as telas, sobre os efeitos negativos, mas também tem coisas positivas na tela, né? Tem informação. Já voltamos. E mudando de assunto, a Operação Inverno 2024 continua aqui em Jacareí. O
O objetivo da ação é ofertar os serviços de assistência social por meio de equipes especializadas de abordagem social para que essa população receba um tratamento adequado. Durante o período de baixas temperaturas, será ofertado acolhimento na casa de passagem, que dispõe de dormitórios e refeições. O atendimento da equipe de abordagem social acontece das 19 às 22 horas e a ação acontece até o dia 15 de agosto. Lembrando que o serviço pode ser acionado pelo telefone 12 3951 6811, das 8 às 17 horas, ou o 12 991 56 0089, das 19 às 22 horas. E Jacareí continua com a campanha de vacinação contra a dengue. O município já recebeu 3.899 doses nessa primeira etapa de imunização e, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo inicial é vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Jacareí está entre as cidades mais afetadas pela dengue no Vale do Paraíba, com mais de 28 mil casos registrados e 68 óbitos. Em resposta à situação crítica, a Prefeitura está conduzindo uma campanha de vacinação contra a doença. Nós recebemos 3.899 doses para um público de 10 a 14 anos, que contabilizamos por volta de 14 mil crianças e adolescentes. Ainda segundo a secretária, essa é uma ação que apresentará resultados apenas a longo prazo. Na verdade, nós vamos colher os frutos dessa vacinação a longo prazo. Primeiro porque ela é de 2 doses. Toma uma agora e uma daqui a 3 meses. Depois que o corpo vai levar um tempo para criar a imunidade. Então, na próxima leva que tivemos o aumento dos casos de dengue, nós vamos colher os resultados dessa vacinação. Então, a criança ou adolescente que contrair, vai contrair de uma forma mais leve e provavelmente não vai ser nem hospitalizado. Até o momento, foram vacinadas 1.834 crianças, o que representa cerca de 13% do público-alvo da campanha. A Josimara, que é auxiliar de enfermagem na UMSF do Parque Brasil, comenta sobre a adesão à campanha e enfatiza a importância da vacinação. O pessoal está vindo bem, graças a Deus. Não está mais por causa que teve muitas crianças que tiveram dengue e precisa aguardar os 6 meses para poder tomar vacina. Mas estão aderindo bem, sim. É muito importante, porque os casos de dengue, né, está aí, muitos casos sérios, né? Então, é importante. A vacina está aqui à disposição. Quem quiser vir, a gente está aqui para atendê-los. A campanha de vacinação contra a dengue segue enquanto houver doses disponíveis. A ação acontece em todas as UBSs e UMSFs, exceto a unidade central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Crianças abaixo de 12 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos da última sessão. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara. Um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone
3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a psicóloga Ana Paula Assad sobre a melhor forma de aproveitar com as crianças aí as férias. Ana Paula, no último bloco a gente estava falando sobre o tédio, falamos sobre as emoções de ficar em casa. E na pandemia, como que foi tudo isso? A gente sofreu bastante nessa pandemia, porque, né, a gente foi privado de todos os prazeres. A gente não podia sair, a gente não podia abraçar, a gente não podia se aproximar das pessoas, os bares fechados, todos os lugares, o shopping, a gente não foi privado de todo o prazer, né? Além, potencializado isso com a grave ameaça de morte, porque todo mundo, a gente não sabia como era essa doença, o que ela ia fazer. Então, assim, a gente ficava o tempo todo se sentindo ameaçado e sem poder ter nenhuma fonte de prazer. Então, isso foi muito difícil, inclusive para as crianças, porque as crianças, né, não tinham escola, não podiam conviver com os amiguinhos, não podiam abraçar e beijar pai e mãe, porque a gente tinha medo. Então, isso foi muito complicado. Tem algumas pesquisas que mostram que nós aumentamos em mais de 20%
as taxas de depressão e ansiedade na infância, né? Com adulto foi uma proporção maior, mas na infância isso aumentou demais. Mas eu acho que teve um lado bom nisso tudo, a visibilidade que a saúde mental ganhou. Sim. Porque antes da pandemia a gente não ouvia falar de saúde mental e tem esse estigma, né? Depressão é uma coisa que você tem vergonha de assumir que tem, transtorno de ansiedade. E a pandemia criou essa visibilidade para a saúde mental. As pessoas começaram a prestar atenção nos sentimentos dela, porque a gente ficou mais isolado, mais introspectivo. Então eu não consigo fugir o tempo todo, porque tem gente que tem uma vida tão frenética para fugir o tempo todo de se olhar. Né? E a solidão faz isso com a gente, né? A solidão que a pandemia impôs fez a gente se olhar, fez a gente entender o que acontecia com a gente. Então, isso tudo eu acho que foi positivo, acho que foi a única coisa positiva que a gente passou, né? Poder se olhar e poder entender o que acontece dentro da gente. E lutar um pouco contra esse preconceito, porque a gente que é da área da saúde mental é muito difícil. As pessoas às vezes chegam para mim no consultório e com medo de falar que tem depressão, se sentindo culpado por ter depressão. Né? Mas na minha vida não falta nada, tem quem fala que é falta de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, porque a gente é julgado o tempo todo. E a gente aqui falando de emoções, lembrei do filme Divertidamente, né? São várias emoções. E a gente precisa lidar com todas, né? A gente até no intervalo estava comentando sobre isso, né? Como é difícil lidar com emoções que não são positivas. A gente fica triste, a gente entra em desespero. Meu Deus, que tristeza é essa? É uma emoção que a gente tem, né? A gente sente raiva. Tô culpado, tô com muita raiva. E você tem que aprender a lidar com isso, porque é da condição humana. Reconhecer a nossa humanidade é muito importante. E a gente aprende isso na infância, né? Eu sempre brinco com os pacientes assim, quando uma criança cai e rala o joelho e a criança chora porque aquilo lá está doendo, o que você fala? Não foi nada. Né? Não foi nada, não está doendo. Está doendo. Né? Vai passar a dor, mas agora está doendo, chora, né? Vamos limpar o seu machucado, vamos cuidar dele, mas vamos entender que essa dor faz parte da vida. E a gente é treinado desde muito pequeno a não lidar com emoções negativas. Então a gente não pode sentir dor, a gente chora escondido porque é feio chorar, né? Então tem toda essa dificuldade da gente de lidar com o que não é negativo. E a gente estava falando das telas também, na pandemia aumentou muito o uso. Existem maneiras saudáveis de integrar essa tecnologia, dessas telas? Eu acho assim, a tecnologia veio para ficar. A gente negar isso é absurdo porque não tem como, né? É uma realidade que está aí e faz parte da vida. O que a gente pode fazer, né, para educar uma criança de um jeito saudável? É limitar o uso de tela. Não é proibir, não é deixar a criança ter a tela, mas vamos fazer acordos, né? Eu gosto muito de orientar pais nesse sentido. Tudo é acordo, tudo é conversado. Não vai pegar o celular, não é assim. Olha, vamos combinar, né? Você pode usar o celular tal hora, na hora de dormir a gente vai desligar, na hora que você estiver comendo a gente vai conversar, a gente vai propor outras atividades, tipo a mãe que está em casa, pede ajuda da criança. Você me ajuda aqui, pega esse paninho, limpa aqui. Entreter a criança, né, em coisas que não são a tela. Não é proibir, eu não gosto nada que é proibido, mas eu gosto de acordos que devem ser cumpridos. Então eu acho importante essa comunicação entre pai e filho. Vamos combinar como é que vai funcionar a coisa aqui em casa nas férias? Então vai ser assim, assim, assim. Tá tudo bem para você? Você quer me falar alguma coisa? Porque comunicação é troca, não é imposição, né? Você conversa com a criança, a que horário que você quer ficar com o celular, né? Que hora que você acha que é legal. E procurar sempre estar de olho, porque a gente sabe que tem crueldade em tudo na vida, né? As crianças pequenas, monitorar esse tipo de uso. Tem até aplicativos, eu acho, que você controla o que a criança vê, né? Isso é importante. Enfim, não é colocar a criança na tela e esquecer que aquela criança está em casa. E a educação positiva é importante, né? Muito positiva. E tudo que é demais, usa muito, faz mal. Faz mal. Não só para o físico, a gente
tem uma geração de obesidade, né? Porque as crianças não se movimentam, que nem eu falei. É uma relação passiva, você não tem interação com a tela. Você assiste, recebe uma quantidade de informação e muitas vezes a criança não tem capacidade de filtrar aquilo, porque a gente que é adulto recebe essa quantidade de informação, mas você filtra. Ó, isso é bom, isso não é. Muitas vezes a criança não. Né? Ela recebe aquilo e assimila aquilo. Ela não sabe, ela não tem capacidade de julgamento. E outra coisa que eu acho que é uma grande pegadinha das telas é a comparação. A gente vê um mundo nas telas com filtro. Né? Tudo bonito. Tudo bonito, todo mundo feliz. Eu falo, ninguém posta, eu estou feliz chorando na tela. Você não posta isso, né? Você posta lugares maravilhosos, pessoas arrumadas, bem vestidas, felizes. E aquela não é a vida real. Então, a gente tem que se preocupar muito com esse tipo de coisa para formar pessoas que saibam lidar com sentimentos, que saibam perceber o que é real e o que é um mundo de ilusão, né? Porque a tela vende muito isso. Ninguém está o tempo todo feliz, o tempo todo viajando, o tempo todo sorrindo. A vida não é essa, né? E a comparação adoece. Quando você vê a vida do outro lá na tela, toda maravilhosa, e a sua... Você olha a sua realidade, você não está com um cabelo bonito, com uma roupa bonita, você não tem uma viagem maravilhosa para fazer. Isso é muito ruim para a pessoa. Nós mesmos se comparamos, imagina as crianças, né? Isso, né? A gente precisa estar muito atento a isso, a esse tipo de comportamento. Então, assim, férias, pode usar tela, vamos acordar esse tempo de tela, vamos respeitar esses acordos, e é muito importante isso. Né? Você faz um acordo com a criança, não só para isso, mas para qualquer coisa. Você não está fazendo a sua parte do nosso acordo, a gente combinou isso. Você ensina a responsabilidade. Né? É importante os pais sempre estar ali do lado também, né, Nusa? Sempre. E é o tempo que a criança tem, né, de aproximação com a família. Porque durante a rotina de aula, a criança tem que estudar, tem prova, vai para a escola, volta, mas não tem aquela coisa de sentar e de conversar, e de noite está todo mundo cansado, todo mundo vai dormir. Então, assim, aproveita. Eu acho que os horários de refeição são muito importantes para esse diálogo, em que a família está em volta da mesa. É importante não ter celular naquela hora, né? Onde você converse com a criança, crie uma intimidade, porque a gente fala muito isso, tem pai que não tem intimidade com o filho. Intimidade é importante, porque gera confiança. Quando a criança se sente segura, quando ela tem confiança naquele ambiente, ela vai ter um amor próprio, uma autoestima muito maior. Então, tudo é importante na relação. Construir uma relação não vem pronta. Não é porque você tem uma mãe que você vai ter afinidade com essa mãe. Né? Afinidade é construção de relacionamento. Então, os pais têm que aproveitar esses momentos com os filhos para construir essa relação. Construir laços, construir as memórias aí, né? Construir tudo. Né? Você falou uma coisa importante das memórias. É muito importante a gente ter memórias positivas. Por quê? Porque nos momentos de dor e de sofrimento, são essas memórias que sustentam a gente, né? Que equilibram a balança. Então, construir histórias bonitas para a nossa vida fortalece, porque a gente passa pelo sofrimento. Eu brinco, já inventaram a vacina da Covid, da dengue, mas do sofrimento não. Né? Sofrimento não é opcional, ele é obrigatório, né, na nossa vida. A gente passa por ele. Não, você não consegue evitar o sofrimento, você não consegue sair da dor o tempo todo. Né? E lidar com isso. Essas memórias positivas, elas são muito importantes. E isso é construído ao longo da vida. Então, a gente precisa dessas memórias para suportar os momentos difíceis. Perfeito, Ana Paula. Peço licença você novamente e já voltamos com a nossa conversa. E a gente reforça o convite para você participar da audiência pública que acontece amanhã, dia 3, às 17 horas, aqui na Câmara Municipal. O evento vai discutir os rompimentos de uma adutora de água do SAAI, ocorridos nos dias 9 e 20 de junho, ao lado do Parque da Cidade. Na audiência, o presidente do SAAI vai responder aos questionamentos dos parlamentares, do público presente, das galerias e daqueles que acompanharem nas transmissões nos nossos canais. Então, amanhã, audiência pública ao vivo, às 17 horas. E foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Jacareí o ato solene em homenagem às pessoas que conseguiram vencer o vício nas drogas. O evento vem de um projeto de lei do vereador Rogério Timóteo. Veja mais detalhes na reportagem. Na 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí, aconteceu o ato solene em homenagem às pessoas que venceram as drogas.
5 ex-usuários receberam o diploma de honra ao mérito na cerimônia. O vereador Rogério Timóteo é autor do projeto do legislativo que virou lei. Segundo o parlamentar, é importante destacar a história de vida dos indicados. Quando essas pessoas conseguem sair das drogas, é mais do que justo dar para essa pessoa uma homenagem para mostrar para as demais que existe uma saída. Existem pessoas que estão lá fora que estão preocupadas, poxa, como que eu vou sair? E quando você homenageia alguém, essa pessoa vence as drogas, ela passa a ser um incentivo para as demais e mostrando para as demais que elas também são capazes de vencer. Agora, quando vem a homenagem, todos sorriem juntos, todos se alegram juntos. E isso é muito importante. E todos passam a ver que ele não é um produto falido, ele é um ser humano, uma pessoa que tem valor para a sociedade. Um dos diplomados foi Antônio Carlos, que discursou representando os demais. De acordo com ele, receber esse reconhecimento do Poder Legislativo significa muito porque mostra o caso de superação em sua vida. Além de ser muito gratificante, é especificamente incentivador. Mostra que a gente é pequeno na nossa luta, mas tem pessoas que, enquanto muitos estão se acabando, tem pessoas lutando para que a política pública traga a nossa face para ser vista, né, pela sociedade. Familiares e amigos estiveram presentes para acompanhar o evento, que contou também com o comparecimento de representantes do Poder Executivo e de entidades que ajudam essas pessoas, como Elaine, supervisora do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS-AD. A gente trabalha primeiro acolhendo a pessoa, ouvindo, né, fazendo um projeto terapêutico singular para ela, dentro daquilo que ela se propõe em relação ao cuidado dela, sem cobrança, sem julgamento, né, resgatando mesmo. E aí a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, né, que a gente tem lá psicólogos, tem TO, tem psiquiatra, a gente tem uma equipe que trabalha nutricionista, educador físico, enfim, para que a gente consiga mesmo trabalhar toda a necessidade do usuário naquele momento. Voltamos a conversar com Ana Paula Assad, que é psicóloga. Ana Paula, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, queria que você deixasse um conselho para esses pais, para que as férias das crianças sejam mais divertidas. Vamos lá, né? As dicas, né? A gente levantou tantas questões aqui polêmicas, mas acho importante também a gente acolher os pais nesse momento de como agir com essas crianças. Então, aquilo que eu te falei, procurar atividades ao ar livre, né? Nós temos os parques da cidade que ficam abertos, que não tem custo, você pode ir, faz um piquenique, arruma um lanchinho, senta com a criança, aproxima desse filho, né? Traz para um ambiente aberto, que a gente fica muito em casa, muito, né, fechado, vamos ao ar livre, propõe jogos, né? Às vezes está chovendo, não dá, não pode ir ao ar livre, vamos fazer jogos dentro de casa, vamos comprar aquelas coisas que tinha antigamente, tinta guache, vamos pintar, interage com a criança. A música é uma coisa maravilhosa, né? A música cria memórias positivas muito boas, trabalha concentração, trabalha atenção. Então vamos cantar, vamos fazer um show de calouros em casa. A gente tem N opções, mas dá trabalho, né? Sim. É muito mais difícil você interagir com uma pessoa do que colocar ela para assistir uma televisão, ou um filme, ou um celular. Então, mas é importante isso. As mães que estão em casa, procura pedir ajuda para a criança, né, no dia a dia. Me ajuda a limpar isso aqui, lava para mim esse prato. São pequenas coisas, mas que isso cria um vínculo, fortalece esse vínculo da criança com a família. Isso é muito importante. Que nem eu falei, não usar as refeições para conversa, porque a refeição é uma coisa que sacia, né? É uma coisa afetiva. A comida tem uma conotação afetiva. E você pode usar esse momento também para essa aproximação, para esse acolhimento, né? Pode convidar amigos da criança para vir em casa, mas entreter, não para ficar cada um no celular, né? Para fazer jogos, para brincar. Então, eu acho muito importante esse tipo de coisa. É mais trabalhoso. A gente sabe, porque eu também tenho filho, eu sei como é que é, né? A gente ficar o tempo todo
observando a criança, dando atenção, dá mais trabalho do que colocar uma criança para ver um filme, por exemplo. Mas é necessário. É assim que a gente constrói um ser humano saudável, né? O processo de construção da nossa vida, ele precisa de outros seres humanos, né? A criança não pode se isolar, ela precisa aprender a conviver, ela precisa ter o senso de coletividade, de generosidade. Então, às vezes, num passeio, você vê uma pessoa andando com uma muleta, você mostra para o teu filho, essa pessoa está passando por um momento, ela precisa de ajuda. Você vai construindo os sentimentos de um cidadão de bem. Então, isso é muito importante. E o que a gente mais comentou aqui hoje foi sobre criar laços, criar memórias. As coisas que fortalecem o ser humano, porque a gente, como eu te falei, a gente passa pelo sofrimento inevitavelmente, e se a gente tem essas memórias, a gente supera muito melhor. Perfeito, Ana Paula. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigada, Duda. Obrigada para todo mundo. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!